Você já ouviu falar em alopecia? Quais as causas e os tipos existentes? Vocês já viram falar em alopecia? É um termo utilizado há bastante tempo já, mas deveras vezes as pessoas ainda têm um pouco de dúvida relacionado a isso. E hoje, como se estuda muito mais, se explora muito mais o campo, eu tô aqui com o Dr. Volk Weiss e a gente vai explorar um pouquinho sobre esse termo, que nada mais é do que a perda de cabelo. Às vezes as pessoas têm perda de cabelo e desconhecem o termo, desconhecem até as causas, né? Talvez pensa que é associado a um ou outro fator, mas obviamente que a orientação de um profissional é a melhor coisa que a gente tem para fazer e eu tô aqui com o cara especialista nisso para nos tirar essas dúvidas hoje. Bem-vindo ao nosso Sinta-se Bem. Obrigado. Um prazer estar aqui contigo, essa chuva de conhecimento que tu traz aqui pra gente. Não, que é isso, que é isso. Vamos lá então, eu conheci também o termo alopecia há pouco tempo. Acho legal a gente explicar pro pessoal que nem toda perda de cabelo é ou genética ou porque usa boné ou etc, que inclusive é uma pauta muito interessante que a gente vai trazer aqui para vocês sobre essas principais causas. Vamos contar pro pessoal principalmente o que significa essa alopecia, né? E o que ela tá ligada primeiramente. Perfeito. Alopecia é um termo técnico, na verdade, que ele remete à falta ou ausência de cabelo na área que nós gostaríamos de ter. Não só o cabelo, o pelo, né? Ela pode se dar na área da barba, na área do couro cabeludo. Então essa alopecia, como a gente tem visto nas redes sociais sendo usada de uma forma generalizada, nós podemos subdividir ela nos grandes grupos. Nós temos o grupo das alopecias primárias, as secundárias, e dentro dessa classificação nós temos aquelas que são as causadas pela genética, né, que são grupos de alterações gênicas que vêm levar a uma manifestação com menos fio e menos cabelo no organismo. Mas o tema alopecia, ele também tem um subgrupo bem especial que nós chamamos de cicatriciais, que são faltas de cabelo, ausências de cabelo, perdas de cabelo, que acontecem numa área do couro cabeludo, ou do corpo, ou da barba, onde a pele fica como se ela tivesse uma cicatriz. Então nós temos algumas doenças do organismo que se manifestam nessa região. E eu acho que elas são confundidas, na maioria das vezes, com outras doenças, como por exemplo, com outras alterações, como por exemplo a calvície, né? A calvície é a principal delas, eu acho que é que todo mundo pensa que, tô ficando careca porque meu pai porque meu avô era, e por aí vem. A calvície vem da mãe, e começa aquela discussão maravilhosa. Mas sabendo que ela pode ser ligada a alterações do nosso organismo, a doenças que o nosso organismo desenvolve. Quais são os primeiros alertas que as pessoas precisam para ir para um profissional específico nisso, especialista, para diagnosticar isso e começar o tratamento? Bom, as alopecias cicatriciais, que são doenças inflamatórias mesmo do couro cabeludo, elas têm algumas características. É muito comum o paciente ter coceira na região onde ela está se manifestando, e ela pode ser tanto na parte anterior como na parte superior. É comum ter bolinhas de pus, né? Nós chamamos de foliculite, uma inflamação no pelinho, mas quando isso é muito repetido, ela pode estar relacionada à alopecia cicatricial, tá? A gente pode ter descamação em excesso na região também e avermelhamento. Então são sinais de que a pele está inflamada. Isso generalizando. Tem uma alopecia que ela é particularmente especial porque a quantidade de casos que nós temos visto no consultório tem aumentado muito recentemente, que se chama alopecia fibrosante frontal. Era uma alteração que praticamente não era vista há alguns anos atrás e hoje nós nos deparamos com ela todos os dias quase. Ela acomete principalmente mulheres e ela tem por característica diminuir a quantidade de fios na linha anterior capilar, então a testa vai subindo. Junto com isso, muitas delas têm a perda de fios da sobrancelha. E essa é uma doença inflamatória, que ao contrário do que todo mundo pensa, que é uma característica do rosto da mulher, nós começamos a olhar fotos ao longo das décadas de vida e nós percebemos que está ocorrendo uma alteração ali. E normalmente ela não pode mais ser restaurada. Depois que ela cometeu uma certa área do cabelo e causou aquela perda, com tratamento clínico a gente não consegue mais resgatar. Então o ideal é logo no início. Logo no início. Isso então, ser diagnosticado, e é justamente isso a minha pergunta agora, que já puxando esse gancho de perceber isso no início para poder tratar e evitar que isso seja permanente,
o que a gente pode fazer também para tentar evitar esse tipo de doença? Tu falou agora que essa a gente está vendo muito mais agora do que antigamente, né? São coisas associadas também à época que a gente vive. Perfeito. Mas o que a gente poderia fazer para mitigar isso? As doenças inflamatórias, nós muitas vezes não sabemos nem as causas delas. Então a gente não consegue fazer uma prevenção. Infelizmente, nesses casos, o mais correto a ser feito é no primeiro sinal de que o cabelo não está bem, de que tem alguma coisa errada no couro cabeludo, nós procurarmos ajuda. Porque os tratamentos são todos feitos com medicações controladas e que só um dermatologista bem treinado na área consegue fazer. A própria alopecia fibrosante frontal, para você ter uma ideia, os estudos mostram que, além de ter um pouco de genética ligado, ela está associada a um uso grande de cosméticos. Então eu pergunto, qual é a mulher hoje que não tem a sua cestinha lá com uma enorme quantidade de cosméticos? E aí a gente vai descobrindo que às vezes o uso de cosméticos pode estar associado ao surgimento dessa doença. Então é muito difícil nós fazermos uma prevenção eficaz, né? Ou alguma coisa que funcione antes, tá? Justamente porque muita coisa é muito nova. Muito também, nova, né? Exatamente. Nós mesmos médicos, quando somos questionados, mas por que eu tenho isso? Nós temos dificuldade de responder, né? Então a coisa mais importante eu acho que é estar atento à perda dos fios da sobrancelha, aumento da linha capilar, a testa parece estar ficando um pouco mais alta e a gente procurar uma avaliação com um especialista para tratar no início. E isso sim vai permitir uma melhora. Sem dúvida. A gente está chegando ao final desse bate-papo super enriquecedor, Dr. Volkweis. Muito obrigado pela participação. E a gente te convida a ficar aqui no Sinta-se Bem com a gente, se inscreve no nosso canal do YouTube e aproveita e dá uma olhada lá nas outras matérias cheias de conteúdo muito maneiro que o Dr. Volkweis fez com a gente sobre esse tema que ele domina mais do que ninguém, e acompanha o Sinta-se Bem, que ainda tem muita coisa ainda por vir aqui. Até mais. Até mais. Obrigado.